Vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje. Ana Paula, se você precisar sair mais cedo, como o Gilmar falou, essa turma é a que a gente está gravando, né, todas as aulas, então, de qualquer forma, após o término, ela vai lá para o nosso canal do YouTube. Então, você pode, se você perder um pouquinho aí do finalzinho, você pode rever lá depois, ou rever por inteiro. Então, passando rapidamente para dar um bom dia a todos, e já passar aqui o bastão para a Gorete, que é a nossa anfitriã, que cuida aí da turma, juntamente com a Larissa, que fica aqui nos bastidores, para que a gente comece aí o nosso encontro de hoje, nosso segundo encontro, não é isso? Segundo. Eu não estou perdido ainda não. Ainda não. Segundo encontro. Então, Gorete, está contigo. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Já começamos um aquecimento aqui bem interessante, né? Fortalecendo a nossa identidade feminina, né? De necessidade de igualdade, de um jeito bacana, e isso me entusiasma sempre, sempre, porque eu acho que é um assunto que nós não podemos esquecer de forma nenhuma. Quero desejar um bom dia para todas nós e que a gente tenha a oportunidade de fazer muitas interações, né? E vamos lá, Gilmar. Olá, bom dia, Gorete, bom dia, Eduardo, bom dia especialíssimo para vocês. É sempre bom presenciar essa vivacidade, né, do debate inicial. A gente precisa de uma sociedade mais tolerante, né, tolerante com a igualdade, né, com a necessidade de igualdade, e mais intolerante, né, com certas aberrações que ainda perduram. Mas a gente vai trafegar pelo nosso tema hoje, vamos falar muito sobre sororidade, vamos pôr um vídeo, fragmento, né, de uma apresentação de um programa da CNN, vamos também falar sobre aspectos de gestão, e vamos mergulhar um pouquinho mais nas estatísticas, né, no imenso caminho que a gente tem que percorrer para alcançar essa condição de equidade entre homens e mulheres, né? A gente precisa construir uma sociedade mais lúcida, mais inteligente. E isso necessariamente passa pelas questões de gênero, né? Se a gente considerar que a gente já foi tolerante com a escravidão, a gente ainda é tolerante com a desigualdade entre homens e mulheres, né? Isso precisa ser tratado de uma maneira muito mais agressiva, né, sob o ponto de vista intelectual, social. A gente precisa estabelecer uma nova dimensão para abordagem dessas questões. Então, a gente vai aos slides e hoje a gente vai contar com a presença também da Isabel Mendes, que é da Belpa, que é um fenômeno de figura humana, com uma trajetória pessoal, profissional extremamente marcante, que vocês vão ver, vai ser um deleite para a gente assistir. A gente já vai assistir, né, Gorete, pela terceira vez a exibição dela, mas sempre com muito orgulho de ver. É sempre bom, porque, primeiro, que elas vêm sempre com conteúdo novo, sempre tem alguma coisa que nos surpreende. E a história olhar, bacana, né? que o olhar... A questão do olhar diferente, da abordagem diferente. E ela brinca, né? Ela não é palestrante, né? Imagina se fosse. Por isso que fica tão natural, é sempre contando uma história. Então, acho que a nossa trajetória vai ser entrecortada por esses momentos também. A gente tem trazido mulheres que são sucesso. São exemplos de sucesso pessoal, são exemplos de ativismo, né, no associativismo, e são exemplos de gestão. Então, a gente vai ter esse brinde, né, com 3 vertentes diferentes a enaltecer durante a nossa capacitação hoje. Vou puxar os slides, iniciar o compartilhamento. Se houver algum probleminha, vocês me avisem, principalmente em relação ao YouTube, porque quando a gente entra nas apresentações do YouTube, costuma ter alguma surpresinha de última hora. Vamos lá, vou expandir os slides e reduzir o nosso painel aqui, só um minutinho, por favor. Bem, a gente vai fazer um pequeno túnel do tempo, só para efeito de sintonia. A gente iniciou por essa abordagem em relação ao Conselho, ou à Câmara, núcleo, modelo. Isso, sobretudo, porque a gente, além de trazer à tona questões sensíveis, questões nevrálgicas em relação à equidade de gênero, a gente precisa estruturar conselhos que tenham no seu DNA a vocação natural para promover negócios, né, para estreitar o relacionamento entre mulheres, para promover políticas públicas, para estabelecer a inserção da mulher no mercado de trabalho, na atividade empreendedora,
mas isso naturalmente precisa de algum alicerce organizacional. Sob o ponto de vista administrativo, a gente precisa reforçar esses conteúdos. Certamente a gente vai ainda apresentar conteúdos complementares sobre rotinas administrativas e de gestão, para dar mais solidez a esse contexto. Falamos no encontro anterior bastante sobre redes de cooperação, porque funcionam como a grande ignição, como a argamassa desse processo de construção de redes empresariais de negócios. Falamos também sobre os temas, quer dizer, não mencionamos apenas a criação de espaços de representação em políticas públicas, porque são outro elemento, né, mais alguns tijolos dessa grande construção. No próximo encontro, a gente vai oferecer ênfase a marketing, comunicação e relacionamento, e hoje a gente vai falar sobre sororidade, especialmente para oferecer continuidade às discussões iniciais que a gente deu início com o tema redes de cooperação empresarial. E também, no desfecho, provavelmente no quarto dia, a gente ainda retorna aos aspectos de gestão e vamos, mais uma vez, falar sobre integração dos conselhos, dos núcleos, a estratégia de atuação da ACE, que é a casa que nos acolhe, e a gente precisa estabelecer um comportamento de reciprocidade, né, que as ACEs também se tornem mais fortes, que o empreendedorismo feminino fale mais alto e que a gente consiga, diante dessa mesma agenda estratégica, fazer com que as ACEs também sejam mais fortes. Pelo túnel do tempo, nós fizemos a seguinte provocação, né, o que líderes podem fazer em conjunto quando reunidas, irmanadas em torno de um propósito, né, e essa é a nossa energia de ativação. O que é possível fazer? É política pública, é trabalhar ambiente de negócios, é trabalhar a aproximação entre mulheres pela convivência, né, pelo relacionamento. São várias vertentes e possibilidades de atuação. E expusemos, né, alguns ícones que naturalmente foram empreendidos pela ação humana, mas que, sobretudo, foram orquestrados, né, foram idealizados ou ganharam materialidade por intervenção humana, né? E a gente citou, inclusive, alguns exemplos, as colônias de formigas, de cupins, de abelhas, diante da simbologia da inteligência coletiva, né? É isso que a gente precisa disseminar, trabalhar de maneira mais intensiva em relação aos núcleos, né? Se a gente pensar no núcleo, por exemplo, em Cachoeirinha, a gente tem uma rede entre empresárias localmente. Mas e se a gente fizer conexões, né, de Cachoeirinha com a Microempa lá em Caxias do Sul, né, com o Rio Grande, se essa grande teia se estender nacionalmente, a ressonância, a reverberação desse trabalho, ela é infinita. E é isso que a gente procura fazer por intermédio do Conselho Nacional da Mulher Empresária. A Tânia, inclusive, estaria conosco, ela pediu desculpas em função de que ela tem participado de todas as ações do Conselho, mas, particularmente, ao longo desse finalzinho de ano, ela está com alguns probleminhas de forte colisão de agenda. Então, ela pediu desculpas por não estar conosco. Aqui o outro símbolo também, né, da união faz a força, os golfinhos, né, acuando um tubarão em função dessa capacidade de organização coletiva. E essa foi a provocação, né? E nós, qual o propósito nos comove, nos reúne e nos torna singulares? Da agora para diante, a gente entra na nossa programação do dia de hoje. O fio condutor é mais para a gente estabelecer, não só rememorar os conceitos, mas para reforçar, né, essa linha, a construção que a linha mestra, né, a construção em torno dos conceitos que a gente precisa ter no nosso visor. E em complementação, né, na transição hoje do tema redes de cooperação para sororidade, vale a pena reiterar mais uma vez, né, a questão do micélio, né, que é a floresta oculta sob o subsolo, e aqui a gente vê a interligação que há entre as raízes das plantas, a simbologia também em torno dos cogumelos, né, que são fungos. A gente assistiu ao vídeo Fungos Fantásticos, né, e aí é possível perceber também como que a natureza suplanta em muito, né, a inteligência humana, né? A gente tem muito mais a aprender com a natureza, e um dos ensinamentos é essa capacidade natural de se solidarizar, né, de se fortalecer reciprocamente, a exemplo do que acontece com as plantas, né, quando há troca de seivas, de nutrientes, e que uma planta pode até chegar a produzir um feromônio
que vai atrair ou um pássaro ou um inseto que combate a praga que acometeu a árvore vizinha. Esse simbolismo ele precisa ser trazido para o nosso dia a dia, né? Não só, né, para a atuação em rede entre mulheres, mas para a sociedade, de uma forma geral. E aqui um outro exemplo, também bastante típico, né, de atuação em rede, né, são as sinapses geradas no nosso cérebro. Se a gente transpuser essa figura também para a internet, né, seja 4G, 5G, como que a conectividade, a importância, a relevância de estabelecer conectividade faz toda a diferença no contexto das redes de cooperação. E aqui uma mera comparação, né, com uma pessoa, um indivíduo saudável com uma pessoa com Alzheimer, como que essas conexões elas começam a ser desmanteladas e isso leva a um processo progressivo e degenerativo, né, da nossa capacidade motora, intelectual. Se a gente fizer trasladar essa realidade para as redes de cooperação, é exatamente isso que acontece quando a gente se ocupa de processos burocráticos, né, hierarquia, o ego exacerbado, a comunicação cheia de reservas, né, tudo isso vai contribuir para a diminuição do dinamismo dessas redes de comunicação, dessas redes de cooperação empresarial. E, com isso, a gente vai introduzir hoje, como provocação, nós vamos falar sobre algumas estatísticas que abarcam o mundo, em especial das mulheres, não só das mulheres empresárias, né? Vamos viajar nessa direção para a gente introduzir o tema sororidade. Aqui, quantas estatísticas, né? E elas são, a gente vai apenas apresentar fragmentos, né? Quanto mais investigativo a gente é em relação às estatísticas, mais cruenta é a realidade. A gente falava agora há pouco sobre violência doméstica, que provavelmente ficou ainda mais exacerbada durante a pandemia, e se a gente mergulha mais ativamente na abordagem às diversas formas de preconceito, de violência, de manifestação contra a mulher, certamente nós vamos nos deparar com números ainda mais críticos e trágicos. Mas o nosso propósito é trazer à tona essa situação para nós nos rebelarmos inteligentemente em relação a esse cenário. Então, aqui, o mapeamento do SEBRAE revela que há 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no país. Isso já corresponde, né, a um universo extremamente significativo, né, de mulheres empresárias, e 45% delas são chefes de família. Então, além, né, do papel, né, do ativismo empreendedor, as mulheres ainda desempenham funções correlatas, né, e a gente sabe, né, sabidamente, as mulheres, por aspectos culturais, talvez até antropológicos, elas têm uma ocupação muito maior do seu tempo em relação aos afazeres domésticos e as preocupações em relação ao dia a dia da família. Para se ter uma ideia, em 2018, os empreendedores brasileiros registraram um rendimento mensal de R$ 2.300. Infelizmente, esse valor caiu um pouco agora nesse período, ao passo que as empreendedoras faturaram 1.831. Mas isso tem a ver também com o fato de que a mulher tem uma jornada um pouco menor em relação à atividade empreendedora na comparação com o homem empreendedor. Quando a gente pega um outro indicador, aqui, em comparação com os homens, elas possuem 16% a mais, né, de formação, porém, seus negócios faturam 22% menos. Mas esse faturar menos se deve à jornada, que é menor. Então, se a gente puser homens e mulheres com a mesma jornada de trabalho no empreendedorismo, as mulheres superam seria o faturamento relativo, né? É o valor corrigido. As mulheres representam 48% dos microempreendedores individuais no país, se destacando em setores como beleza, moda e alimentação. E também, durante a pandemia, né, a gente assistiu um outro fenômeno, que é de uma alta maior de negócios liderados por mulheres do que por homens, né? Isso se tornou mais evidente, talvez, por essa pressão aqui. A mulher teve que, além de suas atribuições e responsabilidades normais, teve que sair de casa para também empreender em função de ser arrimo de família. Tem mais algumas estatísticas, daqui a pouquinho a gente vai parar também para discutir alguns desses aspectos. A maior parte, né, desse contingente de mulheres, né, que é 42% dos negócios, atuam em ambiente online e offline.
enquanto outros 38% só têm presença física e 20% exclusivamente na modalidade online. Aqui está um outro diferencial das mulheres, que é a maior inclinação para novas tecnologias e novos modelos de negócios. É por isso que a mulher tem se destacado como gestora, de uma forma geral. Inclusive, quando a gente também menciona que os próprios bancos, seguradoras, têm se tornado mais sensíveis à questão de gênero, é porque a mulher ela é mais adimplente, né, em relação aos financiamentos, mais pontual no pagamento, e também é melhor gestora. Então, a gente, nesse aspecto, há elementos positivos da questão de gênero, por conta de algumas atitudes diferenciais. No campo da gestão, isso tem emergido, né? Isso precisa ser trabalhado adequadamente. A principal motivação citada para abrir a própria empresa, a priori, é ter mais liberdade ou autonomia, seguida pela percepção de uma oportunidade, né? Mas como o contingente de mulheres que é arrimo de família muito grande, a gente sabe que, por muitas vezes, é empreendedorismo também por obrigação, né? por não ter alternativa de geração de renda ou de autoemprego. Uma parcela expressiva, 35%, também empreende, né, para deixar de ser empregado, por frustração com o mercado de trabalho tradicional e por necessidade, que é o que a gente fala. Mas esses números, né, principalmente por necessidade, ao longo da pandemia, tem uma pesquisa recém-divulgada, não consolidada, em que esse número praticamente dobrou, né, por razões mais ou menos óbvias, né, com a diminuição da renda, das oportunidades de emprego, provavelmente a mulher teve que sair mais de casa para suprir essa necessidade. Aqui, na complementação, mulheres ganharão tanto quanto homens em 136 anos. Quer dizer, se a gente fizer uma projeção, a gente colocar as mulheres em condição de igualdade, baseado no atual cenário, a gente vai levar 136 anos para que homens e mulheres tenham a mesma remuneração, né? E talvez as mesmas oportunidades de ascensão profissional. Mulheres ganham 77,7% do salário pago a homens no Brasil, segundo o IBGE, está errado aqui. Em cargos de direção e gerenciais, essa diferença é ainda maior. Sem falar que os obstáculos para uma mulher conseguir ascensão a cargos gerenciais de diretoria são maiores, né? São mais pronunciados, né? A gente percebe isso de maneira notória. A Tânia, ao expor aquela foto da reunião da CACB, né, ela enaltece isso, né? A Tânia, acho que era uma mulher entre mais de 40 homens numa ação tipicamente de representação empresarial. Mulheres são mais instruídas, mas ocupam apenas 37,7% dos cargos gerenciais. E aqui uma outra, né, essa foi uma informação que a gente garimpou, né? Mulheres trabalham, em média, 3,3 horas a mais por dia, se comparadas, né, a jornada diária comprometida por homens, né? Então, além da tripla jornada, existe esse outro fator: a mulher está permanentemente mais sobrecarregada, né, em estado de prontidão por mais tempo que o homem em relação às suas atividades. E aqui, só para complementação, né, primeiro aqui, desafios para as mulheres empreendedoras. O primeiro que reina é o preconceito, né? O preconceito, é o preconceito em relação mas a mulher vai sair de casa, quem é que vai ficar com seus filhos? E as suas responsabilidades domésticas, as suas responsabilidades familiares? Então, quando a mulher empreende, ela normalmente é censurada pela própria família, pelos vizinhos e pela sociedade, né? Em última análise, a sociedade dirige um ar de censura à mulher que, por exemplo, né, abdica de ficar mais com a família para empreender ou para trabalhar, né, como se fosse uma afronta, né? Enquanto o papel do homem, reconhecidamente, é natural, né? O homem nasceu para o ambiente externo e a mulher para o ambiente interno, como se fosse isso. A dupla jornada, né, além do preconceito, as mulheres precisam conciliar todas as suas responsabilidades, vida pessoal com profissional, né, e assim sucessivamente. E sempre com esse olhar de que ela precisa desempenhar bem em todas as frentes, sabe? Se você vai sair de casa, então você tem que ser muito boa mãe e muito boa empreendedora. E se não for, vai haver ainda aquela insinuação. Viu o que eu falei? Né? Você vai quebrar a cara.
sua família vai desmoronar e seu negócio não vai para frente. Então, é uma entre a cruz e a espada. E a questão da autoconfiança, né, aparece de maneira mais subliminar, subjetiva, mas provavelmente em função dessa carga, toda essa carga social, sociológica, é natural que a mulher se cobre mais em relação ao sucesso empresarial do que, por exemplo, o homem que naufraga, o homem que não consegue prosperar. A gente vai fazer, nós vamos ver um vídeo sobre, deixa-me ver, acho que a gente pode parar um pouquinho na sequência, só para abordar a questão das estatísticas, e deixe-me ver aqui como é que a gente concilia pelo tempo. Né? Acho que para a gente cumprir, eu vou falar sobre sororidade, apresentar o vídeo sobre sororidade, e aí a gente faz o nosso intervalinho para chamar na sequência a Bel. Pode ser? Porque acho que vai funcionar melhor em relação ao tempo. Tá ok, gente? Se alguém tiver alguma objeção, fique à vontade. Aí vem, né, a gente vai, em conexão com o tema das estatísticas, a gente vai falar sobre sororidade, que é um conceito muito refinado, ainda relativamente deturpado socialmente por causa desse aspecto singular da sororidade. E a gente vai ver alguns elementos de manifestação da sororidade. Né? A sororidade é uma forma, né, de uma mulher encontrar identidade com a outra, né, por razões diversas. E aí a gente tem alguns exemplos. Então, nas relações de trabalho, né, a mulher, sabidamente, ela recebe assédio moral, recebe assédio sexual no trabalho, vive rotineiramente a figura, né, ou a materialização do preconceito, né, em função de ter que desempenhar a sua função com mais destaque ainda que o homem para obter projeção. Na maternidade, a gente tem a questão da sororidade, aí são exemplos materiais mesmo, né? A mulher, né, a barriga de aluguel, a mulher que doa leite, né, para outra mulher que teve neném recentemente, né, a questão inclusive do entendimento, né, dessa condição espiritual de ser mãe, né, que isso é uma coisa impossível, né, de ser imaginada por um homem, né, o qual é o magnetismo, né, a simbologia, o aspecto espiritual de ser mãe. Isso jamais vai poder, homens e mulheres jamais poderão ser igualados quanto a esse aspecto. Enquanto que, né, entre mulheres é mais fácil encontrar essa solidariedade. E, inclusive, em aspectos talvez mais, eu diria, mais característicos da gravidez, por exemplo, a depressão pós-parto. Né? Quem é que pode entender depressão pós-parto se não outra mulher? Né? Então, são coisas que realmente exigem não só um esforço espiritual, mas muita afinidade, né, para que se possa haver essa transposição de sentimentos. Na educação, a gente tem assistido, inclusive, ao nascimento, né, de alguns nichos, né, por exemplo, mulheres programadoras. Né? Mulheres programadoras é um fenômeno relativamente recente, mas muito evidente na nossa sociedade. Tem mais de 20 grupos constituídos hoje de abrangência nacional só de mulheres especializadas em desenvolvimento de software. Outro dia, inclusive mulheres na robótica. Isso tem acontecido porque são as profissões do futuro. Né? Então, se a gente quer essa condição de igualdade, a gente precisa visualizar esse comportamento em relação às profissões ascendentes. Né? Nas relações de saúde, a gente vai falar sobre o mercado fintech, que é um mercado bilionário, até quem ousa dizer que é um mercado trilionário, né? Porque o maior mercado do mundo ele é expresso pelas mulheres. As mulheres, elas populacionalmente são mais de 50%, né? 51% de mulheres no mundo, 49% de homens. Então, por si só, já é um maior mercado. Só que as mulheres também desempenham forte influência sobre os comportamentos de consumo, tanto das famílias, né, quanto dos maridos, dos companheiros, das companheiras, etc. Então, as mulheres têm uma ascensão natural em relação aos nichos de mercado. E aí a gente vê no mercado da saúde, tem produtos específicos para a questão estética, mas também tem a mulher lactante, a mulher recém-saída do parto, a mulher na terceira idade, a mulher adolescente, a mulher no esporte. Então, esses nichos, eles pressupõem um número absurdo de possibilidades de negócios que podem irmanar as mulheres. E na política, né, a gente tem principalmente
os aspectos de definição de comportamentos diferenciados, primeiro dirigidos à equidade, né? Ou talvez menos ainda, né? A equidade já seria algo sofisticado, mas primeiro o reconhecimento de que precisa haver um tratamento diferenciado em relação à mulher. E por quê? Né? Que são as políticas afirmativas, porque a gente ainda não chegou a uma condição bem resolvida em relação a tantos contrastes que a gente assiste em relação à mulher, seja a violência, seja no ambiente de trabalho. A gente vai ver uma outra abordagem, seja no transporte, né? O quanto que as mulheres são assediadas no transporte, na rua, o quanto são censuradas pelo que vestem, né? Ou pelo que não vestem, ou se estão maquiadas ou não maquiadas. Então, a gente precisa, ainda, o primeiro degrau é acender um imenso clarão na direção de se discutir isso de maneira lúcida, né? Que há contraste, que há preconceito, que há diferença de tratamento. O segundo é realmente buscar a questão da equidade, que seria o segundo degrau. E aí a gente vê, sob esse guarda-chuva, algumas legislações de incentivo à atividade empreendedora da mulher, a gente vai ver isso mais abundantemente no nosso quarto encontro. A gente vê também em relação às políticas de crédito, que a gente já mencionou, e também em relação à proteção da mulher. Aí vem a Lei Maria da Penha, a Gorete parece, né, depois se você quiser comentar sobre aquela lei dos condomínios, né, Gorete, a possibilidade, quer dizer, a obrigatoriedade de denúncia do síndico ou da síndica. Não é isso, Gorete? Você quer falar rapidinho? Por favor. Essa nova lei, né, foi sancionada da obrigatoriedade de síndicos comunicarem a delegacia de mulheres a qualquer violência contra a mulher, né, sob pena de ser instado a comparecer em algum lugar se houver uma denúncia e o síndico tivesse omitido, né? Então, isso tem sido foi considerado um grande ganho, porque muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo, de constrangimento, de denunciar, né, de ficar marcado. E aí, no momento que passa a ser uma obrigação, isso passa a ser um dever, né? Fica mais fácil de ser cumprido, vamos assim dizer. Perfeito, Gorete. E a gente tem assistido, né, na França, mulheres vítimas de violência doméstica dos maridos, os maridos têm que usar tornozeleira eletrônica e manter distanciamento. E aí a gente tem visto, nós vamos citar também alguns outros exemplos de legislação nessa direção. E aqui é o exemplo do esporte, né? Quando a gente fez a primeira turma, estava mais vívida a questão das Olimpíadas, mas a gente assistiu, inclusive, em alguns casos, né, em que a competição foi trocada pelo comportamento solidário, né, entre mulheres. Acontece no esporte, às vezes, alguém abdica, né, da vitória para se solidarizar com outro. E também, né, quando a gente coloca aqui outras ações, no sentido de difundir boas práticas, né, de criar ambientes mais precocemente sobre essa discussão da equidade de gênero, inclusive em relação às escolas, em relação às famílias, em relação a outros redutos e ambientes sociais em que esse tema possa ser melhor trabalhado. Eu acho que agora a gente entra na nossa chamada de vídeo. Eu vou pedir paciência a vocês, porque eu vou fazer a transição dos slides e logo na sequência a gente vai parar para um bate-papo, mas acho que vai ficar melhor depois do vídeo, porque vai ficar coerente com tudo que a gente falou. Pode ser? Vocês concordam, gente? Pode ser? A exposição do vídeo. Vamos fazer um joinha, então? Tá certinho, então? Beleza. Deixe-me puxar aqui. Costuma ter algum probleminha em relação ao compartilhamento, porque vão aparecer ou propagandas no YouTube, e dentro desse próprio especial da CNN tem uma propaganda lá dentro que é de um lançamento de um filme. Então, mas é coisa rápida, né? Não se preocupem, é uma citação feita rapidamente, a gente vai retornar à nossa exposição normal. Deixa eu fazer novamente o compartilhamento e torcer para tudo dar certo aqui, só um minutinho. Então, a gente vai puxar aqui. Vocês confirmem para mim. Okay, apareceu para vocês? Apareceu, só colocar no tela grande. Isso, agora vamos ver se ao engatilhar vai pegar intervalo ou não, tá ok? Só um minutinho aqui. Aquela propaganda é muito pequena, né? Tô tranquilo, não atrapalha nada. Só que o seguinte, o outro painel é que desapareceu aqui, Gorete. Então, eu preciso do painel. Não, só não pode. Acho que o play nesse painel mesmo dá certo, Gilmar. Outra vez você fez assim, deu certo. Vai dar. Isso. Mas... Você sabia que agora a 123 Milhas oferece hospedagens a... O que é
Sororidade para você. Por definição, a palavra significa união, aliança entre as mulheres, ou seja, deixar para lá um comportamento que a gente foi, de certa maneira, incentivada a ter ao longo da vida, que é o da rivalidade umas com as outras. A ideia dessa palavrinha é que as mulheres fiquem juntas num mundo que limita tanto o nosso espaço, tanto o nosso jeito de viver. Vamos falar sobre a importância disso hoje, então, lembrando que vocês participam com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. E olha só, mais um programa com entrevista especial. Eu conversei com o ator Dwayne Johnson, o The Rock, e a Emily Blunt, a atriz. Eles estão no filme Jungle Cruise, que chega no cinema e no Disney Plus no fim desse mês. Bem gostoso de assistir, bem famílias. Sabe, a entrevista também foi nesse clima, foi muito legal de fazer, então fica aí que a gente vai mostrar aqui no programa de hoje. Gabi, começando com você. Eu lembro que lá no começo do Tonight, a gente brincava muito com a ideia... Clima tenso. De clima tenso nos bastidores. E a gente falava só sobre a gente nem incluiu o canal, porque é muito curioso como as pessoas olham uma bancada com 3 pessoas, olham e já imaginam, as duas não se dão bem. Então, a rivalidade feminina, ela tá em todo lugar. Ela é destaque, ela pode ser notícia muitas vezes também. É mais uma expectativa da construção de gênero que nos é imposta desde que a gente se conhece por gente. É sempre você está competindo com outras mulheres e não está competindo nem por visibilidade no trabalho, por construção de carreira, o que em certa medida pode ser uma competição saudável, e percebam que eu falei em certa medida, mas é uma competição principalmente pela atenção masculina. Então olha esse lugar de subordinação como se a nossa existência fosse destinada a agradar os homens. E aí a gente precisa ter uma existência de competição, porque esses espaços de satisfação da expectativa masculina em relação ao nosso comportamento são espaços restritos. E esse tipo de construção de gênero, claro, ele serve para que nós nos enfraqueçamos. Porque se a gente se une, a gente consegue se fortalecer e se colocar numa posição de muito mais resistência para a gente conseguir conquistar condições materiais de igualdade e não só as condições formais que a gente já evoluiu tanto conquistando. Eu acompanho, Mari, às vezes, os comentários nas redes do Tonight. E eu já vi as pessoas dizendo que é muito interessante como a gente consegue fingir. Porque a gente tem... Eu vi um comentário que era assim, elas parecem que não se suportam, mas elas fingem muito bem. Então, e olha que interessante, porque a gente não se suportaria, a gente teria que se submeter deliberadamente a uma situação de convívio quase que diário com uma pessoa que a gente não suporta e, além de tudo, fingir para terceiros que nós nos suportamos. Olha que existência mais espremida, mais subordinada a tudo que é a expectativa dos outros. As pessoas criam um conflito entre nós em relação às coisas que a gente veste. Então, eu vejo, de vez em quando, uma observação sobre como a sua vestimenta é informal e você deveria se arrumar mais para o programa. E, de outro lado, nossa, a Gabriela precisa se arrumar tanto porque a Mari vai para a bancada de tênis. Quando, na verdade, a afirmação que a gente faz aqui é de uma união de 2 mulheres que se apresentam de maneiras absolutamente diferentes, que estudaram coisas diferentes, que muito provavelmente temos, né? Objetivos de vida que se distinguem, e a gente convive em absoluta harmonia porque a gente se respeita na forma que cada uma é. Então, é um pouco sobre isso. Não é uma identificação completa. Eu não preciso tornar minhas todas as suas expectativas de vida. Eu não preciso chancelar todas as suas decisões. Mas eu compreendo que a nossa condição de mulher faz com que nós vivenciemos, dentre todas as coisas diferentes que a gente experimenta na nossa vida, uma mesma opressão, que é essa opressão de gênero. E aí a gente se une nesse sentido, e por se unir, a gente se fortalece. E é interessante que a gente tenha cada vez mais mulheres com a coragem de serem de verdade, né? Então, assim, a Gabi se vestindo do jeito que ela se veste, eu me vestindo do jeito que eu me visto, a gente consegue entender como isso é importante, até pelas mensagens que a gente recebe de pessoas que falam, tô indo trabalhar de tênis, tô indo trabalhar com um brinco grande, então isso tudo é importante. A ideia é justamente essa, que a gente dê a mão uma para outra. Karnal, aí tem o outro lado, né? A Gabi falou sobre como muitas vezes essa rivalidade, ela pode ser para corresponder a uma expectativa do homem, porque a autoestima, ela não tem limites, né? Então, assim, a gente está falando da rivalidade que prejudica as mulheres, mas pode beneficiar, de certa maneira, os homens?
Bem, existe uma técnica política militar que é divide et impera, divida para governar. Ou seja, você divide para poder governar. Interessa muito ao poder masculino que as mulheres sejam vistas e atuem como rivais. Interessa muito ao poder branco que os negros não constituam uma união. Interessa sempre a um grupo dominante que os seus subordinados, dominados, sejam todos eles muito divididos entre si. É a estratégia que se usava na África do Sul, colocando o governo racista, colocando um grupo negro contra o outro. Isso é antigo, é clássico, é romano, inclusive. Também foi feito na Índia pelos ingleses. Mas é preciso entender que o preconceito, e a misoginia é um preconceito, ele é um discurso, é uma prática, só que ele é absorvido pelas vítimas. Então, há mulheres misóginas, há negros racistas, há judeus antissemitas e há gays homofóbicos. Por quê? Porque o preconceito é uma espécie de câncer contagioso e ele atinge as vítimas também, que passam a emitir esse tipo de ideia. Atenção, solidariedade irrestrita não se deve ter a ninguém, porque ela sempre tem que passar pela ética. Eu não apoio um outro homem, uma outra mulher irrestritamente, eu apoio quando a opinião for ética. Nós estamos falando aqui não de apoiar uma mulher quando ela for racista. Você não pode apoiar uma mulher racista, porque aí não depende de gênero, depende de caráter e de conhecimento. Mas você tem que evitar aquele tipo de comentário sobre aparência, olha como ela está se insinuando, ela joga uma opinião, os homens olham para o lado. Isso é que se trata, é isso que se constrói como sororidade, a capacidade de você negar o discurso que te obriga a enfrentar para servir melhor ao sistema falocêntrico, machista, patriarcal, etc, etc. Então, não é apoio em qualquer coisa que uma mulher disser. Se uma mulher me disser, eu sou contra a vacina, minha querida, você é uma idiota. Você pode ser um homem, você é uma mulher, você é um idiota. Agora, uma mulher se veste com salto, outra com tênis, as opiniões geralmente derivam de um preconceito divisor para que então se estabeleça uma ideia. Essa não se gosta, essa se gosta demais, e funciona como a Gabriela diz. Uma se arruma demais, outra se arruma pouco, e o Leandro está na medida. Então, isso é exatamente a construção de um preconceito. E Karnal e Mari, o Karnal falou muito bem sobre a introjeção desse preconceito pelas vítimas. Então, existem mulheres misóginas, e eu penso no seguinte: a gente passa a vida inteira ouvindo que a gente precisa se cobre, fecha as pernas, não tem ambição demais, não chama mais atenção que o seu marido quando você estiver em público. Você tem que desejar sucesso, mas não tanto assim. E a gente vai se encolhendo. Então, essa cultura cria mulheres que vão se espremendo para caber nas expectativas. Mulheres que não vivenciam os próprios sonhos, mulheres que não verbalizam a própria opinião, mulheres que não se apresentam da forma como elas desejam. E aí, de repente, você se depara com uma mulher que rompe com tudo isso. E você rejeita. Porque dentro daquele seu espaço espremido, você quase que se incomoda com a possibilidade de aquela mulher estar enfrentando todos esses padrões que, impostos a você, te submeteram. Só que, ao rejeitar a mulher que rompe esses padrões, você fortalece o sistema que te oprime. Esse é o pensamento. Quando a gente problematiza essa questão de como a gente é incentivada a se dividir para se enfraquecer, a gente percebe que muitas vezes o nosso ressentimento, o nosso rancor à pessoa que não se submeteu àquela regra estrita que nos foi imposta, é um pensamento estrategicamente falho, porque você vai estar cada vez mais fortalecendo as amarras que te comprimem. Pois bem. Então, o vídeo progride, tá, gente? Na verdade, é um especial da CNN, está no YouTube, tem 40 e poucos minutos. Nós vamos ver uma parte hoje, amanhã a gente pega uma segunda parte. A Bel está conosco, mas antes a gente queria fazer a seguinte provocação. É isso mesmo? É dividir para imperar? Né? É isso que a gente tem feito na sociedade? O termo sororidade ele é de difícil internalização, absorção, né? Tanto é que é de difícil definição também. Então, o que vocês acham? Né? Faz sentido aquela discussão inicial? Vocês querem jogar mais tempero, apagar fogo com gasolina nessa parte inicial? Um apoio incondicional a outras mulheres, só pelo fato de elas serem mulheres. É o exercício de amor.
Isso é o que a gente vai apresentar amanhã, na definição de... Amanhã não, no próximo encontro, na definição de sororidade. Mas aí teve um vídeo aí que estava na sequência que entrou precipitadamente. Mas vamos lá, comentários, críticas, né? Se estiver também fora do tom, a ideia é fazer com que a gente possa discutir isso com leveza, com bastante, de maneira bastante cirúrgica, mas ao mesmo tempo direto ao alvo. Estou vendo todas pensativas, reflexivas, o que houve? Eu assisti no dia da cidade que houve essa reportagem, essa apresentação da CNN, eu assisti toda ela, e eu achei muito interessante, principalmente porque eu não lembro o nome das pessoas, eu tenho dificuldade para memorizar o nome das pessoas, mas a moça que usa o tênis ali, a jornalista que usa o tênis, ela também existe um vídeo dela do TEDx São Paulo no YouTube, onde ela justamente fala sobre a vestimenta dela. Então, quando eu vi a Gabriela Priori falando sobre essa diferença de tu julgar alguém pela forma como ela está se vestindo, mas usando como referência a tua colega, eu fico pensando o quanto a gente é criada como menina para ser sempre muito bem arrumada, para ser sempre muito bonita, para ser a mais bonita das festas, e o quanto, assim, Deus me livre alguém estar com uma roupa igual. Tá, mas tu vai numa reunião, uma foto de qualquer convenção, né, FEComércio, Federação, os homens estão todos de terno e gravata, tudo escuro. Ou seja, estão todos iguais, e qual é o problema disso? Então, vai da gente realmente quebrar essas regras e olhar para aquilo e perceber até que ponto aquilo faz sentido eu gastar a minha energia e gerar a minha agressividade, os meus pensamentos de uma forma agressiva, para agredir uma mulher pela forma como ela se veste. Tipo, a Gabriela é toda chique, linda, né? Tem todo aquele jeito Vênus dela. Mas a outra, nesse teste, quando ela colocou assim, que quando ela se descobriu que ela poderia colocar um tênis, colocar uma calça jeans, o trabalho dela disparou porque ela se sentia confortável dentro do invólucro que ela se permitiu. E acho que é isso uma questão nossa. Eu estou aqui, né, assistindo isso, tomando um chimarrão, e tá tudo bem. De repente tem uma outra colega que está assistindo esse momento conosco, de repente está tendo o privilégio de ficar de pé descalço com as pernas cruzadas na cadeira, e está tudo bem, o que importa é o que eu tenho para contribuir para uma sociedade crescer. E se eu estou contribuindo com o cabelo pintado de pink ou não, isso não vai fazer diferença. Só talvez vai deixar o mundo mais colorido, né? Perfeito, Ana Paula, é isso mesmo, né? Assim, as mulheres são educadas para expor o melhor de si por meio da aparência, né? Isso é um fato, gente, né? Não é um preconceito, não é uma atitude de preconceito. As mulheres precisam exprimir o melhor de si em torno da aparência, enquanto que os homens vão ser julgados pela sua capacidade intelectual, né? Aí já tem um vício de origem, né? Um vício sociológico, né? Que é o tratamento dirigido a meninos e meninas. Então, o menino pode andar com o cabelo desgrenhado, a menina não, né? A menina tem que estar bem penteada, maquiada e etc. Né? Então, esse já é um aspecto divisor da nossa sociedade. Por favor, na verdade, não é que a mulher não seja medida também, né, pela sua competência, só que esse invólucro vem primeiro, e a Ana Paula bem colocou, né? Essa avaliação da embalagem, ela vem à frente da questão da avaliação do masculino, né? Mas logo após a embalagem vem também a outra avaliação. Então, na verdade, a gente é super avaliado sempre, né? A mulher tem esse peso de estar sempre sendo avaliada, e o que não é muito inconstante pela própria mulher também, às vezes, né? Por isso, esse tema ser tão importante, né? A questão da sororidade. Desculpa, acho que interrompi você, Gorete. Não. Ok. Estou com a mãozinha levantada ali e vou tirar ela. O que eu quero só colocar? A gente enfrenta esse preconceito de ser olhado diferente se você não está bem vestido, né? E o olhar não é o olhar masculino, é o olhar feminino. E vou dizer para vocês que eu já passei por isso entrando num shopping, numa loja para fazer compra. A vendedora me olhou de cima a baixo porque eu tava caminhando. E aí, porque eu estava caminhando, eu entrei na loja porque eu queria ver um produto, ela achou que, então essa aí não tem condições de comprar ou está mal vestida. Então, parte daquilo que a gente iniciou lá no começo, Ana, cultura, educação, tem que ter uma mudança muito grande das nossas cabeças femininas, não só femininas, mas masculinas também,
Porque se eu não lembro se foi a Ana, alguém falou agora, eu tô de croque, gente, com minha perna levantadinha para cima, assistindo o nosso debate, e tá tudo certo. Só que se eu sair de croque para ir ali no Iguatemi, que é 2 quadras da minha casa, vão me olhar diferente. Por quê? Né? Por que esse preconceito? Tu tá olhando uma embalagem que tu não vê o que tem por dentro. E aí vem de encontro a tudo que o vídeo falou, eu também vi no dia. E é isso, a gente vive numa sociedade que acaba sendo preconceituosa e acaba achando que quem está mal vestido não pode nada. Ou quem está bem vestido é o que é o dono ou o mais importante, né? Então, a gente tem um árduo trabalho a ser feito nesse processo. Perfeito, Kelly, é isso mesmo, né? Mas está em nossas mãos, né? Está em nossas mãos, felizmente. Acho que a Nájila está com a mãozinha levantada ali. Liane. Giselda. Vamos só pegar pela ordem aqui a Nájila, por favor. E aí, pode ser, gente? Isso. Pode ser, por favor? Por favor, Nájila. Sim. Então, gente, é importante lembrar também que sobre esse tema, a gente convive em ambientes tóxicos com pessoas tóxicas, né? Então, eu vou trazer um exemplo, assim, da minha família. Na nossa família, tem pessoas que não praticam a sororidade. Muitas das vezes eu vejo minhas tias, ou minha mãe, ou um parente próximo, falando mal de outras mulheres. E é simplesmente por nada, né? Muitas das vezes, e antigamente isso era muito comum. Eu acho que o termo sororidade é um termo muito novo, né? Sim. Então, as gerações anteriores, eles não tinham essa percepção, não tinham esse contato com o termo, não praticava isso. Então, a gente também vai encarregando isso da nossa convivência, da nossa criação, né? A gente cresce vendo, né, as reuniões de famílias e às vezes fala mal porque fulana fez isso, porque é aquilo. Porque a mulher antigamente, né, se separou, era divorciada, era um caos, né? Então, a gente vem carregando isso também da nossa criação, né? Eu acho que convívio com a família, e é uma barreira que eu tenho quebrado, assim, muitas das vezes, né? Quando começa algum tipo de assunto sobre isso, e eu já falo assim, gente, eu acho que não é assim, eu acho que cada um tem liberdade de escolha, cada uma que sabe da sua vida, porque a gente tem que tentar, de qualquer forma, mostrar também o outro lado para as outras gerações que não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu acho que é bem isso. Era isso que eu queria só contribuir aí com o assunto. Perfeito, Nájila. É quebrar o molde, né? O molde familiar, ele é rígido, né? E ele fica impresso na nossa alma, né? Diga-se passagem, os psicólogos dizem, né? O nosso caráter, nossa personalidade é definida até o 5º, 6º ano de vida. Então, assim, imaginem o estrago que essas convicções ou esses conceitos, preconceitos trazem na história de cada pessoa. Pois não, Giselda, e depois a Liane, né? Não é isso? Isso. Olá, bom dia, sou Giselda, cheguei atrasada e não estive no primeiro encontro, que feio, né? Seja bem-vinda. Obrigada, eu sou de Lajeado, eu sou diretora da Cometa Livraria e Papelaria e pertenço à Associação Comercial e Industrial aqui de Lajeado. Ótimo. Bem, a minha contribuição é no sentido de que essa situação que vocês estão discutindo e que me é bastante cara, eu fico bastante preocupada com relação a mulheres que não param para fazer essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Porque eu concordo com tudo que foi dito, são preconceitos estruturais que estão ligados a diversos fatores na nossa sociedade. E me entristece muito quando eu vejo mulheres que não fazem essa reflexão e não conseguem enxergar para além do que está posto na sociedade, né? Então, por exemplo, eu faço parte também do CDL aqui de Lajeado, e nós já estamos organizando a convenção do ano que vem. Ali no brainstorm de nomes de palestrantes, só apareceram homens. E eu disse, e as mulheres, onde estão? Aí, rapidamente, um colega disse, não tem esse negócio de homem e mulher, cortou, assim, foi um tanto agressivo e tal. E a gente seguiu um pouco nessa discussão e uma outra mulher, colega, disse assim, para mim não importa se é homem ou se é mulher que vai vir falar para a gente. Então, eu me dei conta assim, que ela não percebeu que ela estava numa posição privilegiada de organizar um evento em que ela tem a oportunidade de chamar a atenção da mulher para a capacidade que a mulher tem
hoje, seja na informática, como foi dito anteriormente, ou seja em outras tantas áreas, de estar presente num evento grandioso, regional, até estadual, como esse que nós estamos propondo para o ano que vem. E achou muito natural, assim, pode ser todos homens, para mim não tem problema. Então, isso me parece que me entristece muito quando eu vejo a mulher nessa posição em que para ela está tudo ótimo. Pode até ser que a vida dela esteja perfeita naquele momento, mas também ela não está enxergando, ela não está vendo a sororidade aí, né, na sua fala com relação às outras tantas mulheres que não estão nessa posição. Então, é só um pequeno desabafo, assim, dessa minha reflexão com essa situação até da minha localidade, digamos assim. Excelente, Giselda. E diria que o primeiro passo é esse mesmo, né? É um tema para ser refletido e debatido intensivamente. Obrigado a você. Pois não, é a Liane, não é isso? Ou você queria falar, Gorete? Não, Liane, eu ia falar exatamente isso, que estava aí na fila, Liane. Não, eu acho assim, a gente se preocupa tanto com a questão da sororidade, né? Só que antes disso, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que desenvolver enquanto mulher, que é a empatia e o respeito. Né? Nós, entre nós, não nos respeitamos. Nós disputamos espaço. Né? Nós nos achamos mais que outras. Enfim, isso não é uma verdade, né? A gente luta isso em todos os momentos para que isso não aconteça, que a gente consiga se ver de igual e se ver que cada uma tem uma caminhada e que eu preciso, num momento, ser ajudada e no outro momento ajudar também. Então, eu acho que a gente discute tanto essa questão de promover a outra, mas primeiro eu tenho que ser empática, eu tenho que entender, eu tenho que me colocar no lugar, eu tenho que respeitar essa pessoa para depois, porque senão ficamos assim, a gente quer fazer uma coisa que lá dentro não foi trabalhada em nós, né? Pela questão cultural, de que a gente foi criada para ser, eu sou a melhor dona de casa que a outra, eu sou a melhor mãe que a outra, eu sou a melhor profissional que a outra, e não existe isso. Cada uma tem uma característica. Eu venho de uma família onde nós somos 4 irmãos e somos 2 irmãs, 2 mulheres, onde uma se casou no Conto Encantado, casou com o primeiro marido, teve filhos, enfim, todas as dificuldades. E teve a outra, que é a Ovelha Negra, óbvio, né? Onde não, teve que batalhar muito, teve que estudar, teve que pagar o seu estudo, teve que criar o seu filho sozinha, teve que com 16 anos enfrentar a violência doméstica, depois uma violência psicológica, enfim, todo um crescimento, né? E aí eu escuto, às vezes, conversando com ela, assim, porque tu é muito metida. Não é questão de ser metida, é questão de ter necessidade para poder te colocar, para poder ser respeitada, né? E expor as tuas ideias, não ficar, né, nessa questão de se fechar. Então, eu só queria chamar a atenção de que eu acho que a empatia ela é fundamental, eu acho que ela é o respeito, a questão de compreender a outra, e aí sim promover essas mulheres, né? Eu escrevi várias coisas aqui, várias colocações, mas eu acho que essa aí seria a questão de tu ser empática, né? De tu aprender a respeitar, para poder promover essas outras mulheres e se permitir a ser a mãe que às vezes não está em casa, né, a profissional que às vezes não está no profissional que está em casa, porque a gente tem esse dom e a gente tem todas essas habilidades para poder transcender isso e dar conta de tudo isso, porque nós somos especiais, né? Não que os homens não sejam, eles são especiais também, nos complementam, mas a gente tem essas habilidades de... Nosso foco é mais amplo, eles são mais focados, e isso nos completa, e isso é importante. Eu preciso do foco do meu marido, mas ele precisa da minha amplidão. E isso é importante. Mais que perfeito, Liane. É o se permitir ser, né? Se permitir ser, né? Pois não, Gorete. Me permite comentar essa fala da Liane, porque eu vejo nessa fala uma importância muito grande, quando ela fala da empatia. Porque, na verdade, a sororidade ela só acontece quando a mulher tem um grau... Desculpe, peraí. Vou engasgar. Toma uma aguinha aí, Gorete. Estou precisando tomar um cafezinho aqui.
quando a mulher tem um grau de consciência da necessidade dessa união. Então, você tem que passar por uma experiência onde você precisaria de um apoio, e esta experiência, ela começa com a consciência. E, sem dúvida nenhuma, Liane, é com empatia, quando você se vê no lugar da outra pessoa e fala, por que eu vou fazer um julgamento como esse se eu estou nessa mesma condição? Ou se serei julgada com o mesmo crivo, né? Então, essa consciência, eu acho que ela é determinante para vir essa demanda por essa união. Porque, na verdade, ela surge de uma necessidade, né? Ela surge de uma demanda. Achei muito bacana a sua colocação. Perfeito. Muito simbólicas, né, as coisas que vocês falaram. Por favor, Raquel. Então, eu sou a Raquel, sou de Encantado, e eu concordo com tudo que foi colocado aqui. Eu queria chamar a atenção, até no início eu estava acompanhando vocês, eu faço grupo, eu sou advogada de formação, né, mas sou empreendedora também, e agora eu faço grupos com homens de violência doméstica, e a gente vê a necessidade de trabalhar isso na mulher também, né, por a nossa responsabilidade, somos nós que educamos os nossos filhos, né, somos nós, por mais que eu estude e trabalhe com isso, eu me pego às vezes dizendo, meu filho, ajuda a mãe aqui, sabe? Coisas simples em casa que não é ajuda a mãe aqui, são tarefas que podem ser compartilhadas, então essa mudança cultural depende muito da gente, né? Eu acho que a gente está no momento certo, esses espaços de escuta, de troca, de empoderamento dessa força, que inclusive as associações nos proporcionam, são extremamente importantes. Ontem nós tivemos a eleição da OAB e nós mandamos a nossa chapa, eu faço parte, e a chapa não foi homologada porque não tinha 50% de mulheres. A gente precisou voltar e incluir mais mulheres, então as coisas estão mudando, né? Vejo uma luz no fim do túnel, mas vejo muito a nossa responsabilidade, enquanto cidadãs, enquanto mães, enquanto empreendedoras, em começar isso e propagar isso nos espaços. Adorei também o relato da Ana Paula, da mãe dela, isso nos encoraja, acho que isso é extremamente importante. A gente sabe que toda emancipação tem uma dose de rebeldia, né? A rebeldia é importante para romper esses laços, essas amarras. Pois não, Liane? Ô, Raquel, fiquei curiosa em relação a esse trabalho que tu faz com os homens Exato. que violentam pessoas. Se depois tu puder, pelo WhatsApp ali, a gente conversar, porque eu acho que a violência feminina, ela tem que ser tratada no homem, né? O homem tem que ter o amor próprio dele, de saber que aquela mulher ali, ela é livre como ele é livre, e ele é capaz de conseguir outra pessoa e de ser amado por outra mulher, ou sei lá, por outro homem, que seja, enfim, hoje em dia, né, cada um escolhe os seus amores, independente de gênero, mas que eu acho isso interessante, se é esse o teu, né, mas vamos conversar depois, que eu acho bem interessante esse assunto. Obrigada, desculpa pela... Não, perfeito, foi uma questão de ordem importantíssima, né? A gente é um ambiente para trocar informação, e a gente sabe que a biografia, vocês têm uma biografia, além do ambiente empreendedor, vocês têm uma biografia pessoal em relação ao ativismo da mulher, né? Então, com certeza, tem coisas excepcionais que ficam sob a cinza, né, que a gente não sabe, porque não teve tempo de conversar. Obrigado, Liane, isso mesmo. Eu aproveito, gente, para convidar a Bel, né, intimamente Bel, né, ser consagrada como Bel por nós, né, todo mundo chama de Bel, vou chamar de Bel também. Mas seja muito bem-vinda, né, tem uma história riquíssima, pessoal, profissional, no associativo. Maravilhosa como pessoa, né? Exatamente, e é uma gestora excepcional. Então, a gente vai ter agora esse deleite, que é a apresentação da Bel. Eu não vou nem me estender a falar sobre você, não, porque eu acredito que a melhor porta-voz da sua história é você mesma. Então, por favor, Bel, queira iniciar, né, nos oferecer esse brinde. Bom dia a todas, a todos, né, Gilmar? E primeiro, para agradecer muito, muito, muito a confiança do Gilmar, da Gorete, em estar aqui dividindo, né, contribuindo com um pouquinho da minha história para vocês. Já está aí na tela, Gilmar? É o seguinte, Bel, eu posso fazer o compartilhamento. Você está com o seu material engatilhado ou eu preciso resgatar aqui? Não, já está engatilhado. Tá, perfeito. Então está ok, apareceu. Apareceu? Isso, deixa eu só...
Isso, apresentar. Só ver isso. Pode cancelar você aí mesmo, Bel. Está aparecendo uma tela de texto aí para você? Aí, agora ficou ok. Ficou bom? Ficou ok, Perfeito, agora está na tela perfeito. toda. Então, e às vezes eu estou no olho do furacão, porque como eu trabalho com embalagens, meu Natal, tá desde agosto eu já estou no Natal. Mas quando o Gilmar me manda um oi e me convida para contribuir um pouquinho, eu tenho só que agradecer a ele e a Gorete, porque eu fico assim, eu fico com a tela desligada, mexendo com as minhas coisas para não atrasar, mas eu vou me empolgando com as histórias e com as contribuições que eu vou ouvindo, aí quando eu vejo, já estou no meio da reunião, ouvindo, e apaixonada por todas, porque eu vejo que os problemas são os mesmos, as soluções são as mesmas, então eu só tenho a agradecer, porque o associativismo é uma troca, né, Gilmar? Não é, Gorete? É um ganha, e são um encontro de pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, viu? Vou aqui compartilhar minha história. Na verdade, eu não sou palestrante, eu falo muito isso com o Gilmar, que né, sempre me coloca em evidência, mas a história da minha empresa, a minha empresa é como se fosse uma filha, mais uma filha que eu tenho, e eu fiz só uma linha do tempo para vocês, e aí agora eu vou começar a contar a história da Bel. Vamos lá. A minha jornada. Eu sou de Belo Horizonte, sou filha, caçula de 3 filhos, sou esposa há 38 anos do meu marido, que eu casaria com ele todos os dias da minha vida. Sou mãe desses 2 lindos aí, que é o Guilherme e a Gabriela, e da Jojo, minha cachorrinha que eu amo. Trabalhei em banco, meu primeiro trabalho foi num banco, e nesse banco eu me desenvolvi rapidamente, mas eu não queria aquilo para mim. E um cliente meu precisava de uma embalagem para a mãe dele. Na verdade, era um casal, né, de irmãos, e a mãe deles ia fazer uma exposição na Europa de sapatos que ela fazia de peles de animais exóticos. E ela falou: Bel, você é tão atenciosa aqui no banco com a gente, consegue alguém aí em Belo Horizonte, porque eles eram de Brasília e tinham negócios aqui em Belo Horizonte. Consegue alguém para fazer uma embalagem para minha mãe levar esses sapatos, porque não dá para embarcar nesse voo para Milão com caixas. Falei: meu Deus do céu, não tem nada a ver com o meu ramo, mas eu vou tentar. Procurei nos meus contatos e não consegui. Então, um dia à noite, eu pensando em ajudar esse cliente, eu desenhei um TNT, que é aquele tecido hoje furadinho, vocês devem já ter em casa, quando vocês compram um sapato que vem um visor, né? Eu criei, há 36 anos atrás, eu criei essa embalagem e pedi uma costureira amiga para fazer. Eu estou bem resumindo essa história para vocês, e mandei essas sacolinhas para essa mãe desses clientes ir para Milão. O resumo da história é que as embalagens fizeram mais sucesso em Milão do que os próprios calçados que ela levou, porque ninguém tinha essa embalagem. Logo, eu recebi uma ligação de um italiano, que era um dos diretores da Fiat, diretamente lá da Itália, querendo umas embalagens daquele tipo. E como se eu já fosse produtora, eu falei: não, perfeitamente, eu vou te atender, mas eu trabalhava no banco, eu não tinha CNPJ, eu não tinha nada. E aí a história começou. E quando eu vi as meninas, né, a Nájila, a Kelly, Giselda, Liane, a Ana Paula falar de preconceito, eu passei muito, principalmente porque meu pai, ele deu uma situação de classe média para a gente, mas os meus irmãos estudaram, a minha irmã já era médica, e eu estava no início da faculdade, e eu falei que eu iria parar tudo, porque eu não tinha condição nem financeira, nem de tempo, de abrir um empreendimento e estudar. Então, todo mundo achou que eu era completamente louca, e eu também sozinha não conseguiria. Então, eu tinha um amigo no banco, que eu gostava muito, que ele era muito caprichoso e muito entendido de finanças. Eu chamei o Paulo para trabalhar comigo. A gente não tinha dinheiro, eu tinha 4 notas de $100 que eu tinha guardado. Ele também não tinha dinheiro, eu muito nova, já casada, branca, ele casado, negro, sem dinheiro.
Então, para a gente poder fazer compras e comprar os primeiros tecidos, máquinas usadas, a gente viajava para São Paulo, chegamos a dormir na mesma cama, eu de cabeça para baixo, ele de cabeça para cima, assim, para a gente, né, com colchão, coisa de... É muito, muito surreal isso, eu vejo que para nós, há 38, né, quase 38 anos atrás, isso era surreal, e a família, não a minha família, meu marido, mas a minha família, o entorno, tirando meu pai, minha mãe, meus irmãos e meu marido, toda a família do meu marido, da família do Paulo, começaram a futriquinha, né? Que poderia ser um amante, que eu estava fazendo com aquele negro, e etc. Então, eu passei isso com família, eu passei isso com fornecedor, que eu ia fazer compra, e eles olhavam assim, meio ressabiados para mim, para o Paulo, sem confiança nenhuma, e sem dinheiro. Então, assim, obstáculos, nós vivemos até hoje, só que de forma velada. Hoje em dia, menos, mas ainda assim existem obstáculos. Então, eu brinco aqui, eu vou brincar com vocês, uma frase que eu costumo falar aqui, que eu tenho 2 maridos, que é um comercial e um profissional. E a única coisa que eu não fiz com o Paulo, até hoje, com quase 38 anos de sociedade, foi sexo. Que nós não... O resto, eu já fiz de tudo, porque a vida me... Né, eu falo, Paulo, a gente realmente... a gente é irmão na vida, mas isso só fortaleceu a nossa união enquanto profissionais. E aí, e a gente lutou muito, durante uns 15 anos, nós lutamos muito, contra tudo, contra todos. Eu fazia as coisas muito bem feitas, mas quando o cliente ligava, eu me posicionava como uma grande empresa, sendo que eu era muito pequenininha, mas eu passava para o meu cliente que eu era melhor no que eu fazia. E aí, a minha irmã, numa viagem no aeroporto, ela viu uma reportagem no jornal que a Fundação Dom Cabral estava promovendo um concurso onde ela ia beneficiar com uma bolsa de estudos 10 mil mulheres no mundo, sendo 500 no Brasil. E a minha irmã me ligou e falou assim, a sua hora é agora. Fundação Dom Cabral, Banco Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, está patrocinando. Eu falei, Kátia, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu já tenho o Guilherme, que é pequeno. Ela falou, olha, é agora ou nunca. Só, gente, que a inscrição para esse projeto era umas 30 páginas. O que eu fiz? Para eu não parar de trabalhar, eu peguei uma funcionária minha, que era uma secretária, costureira, tudo junto, e falei, vai preenchendo, me pergunta e vai preenchendo a ficha de inscrição, porque eu não tenho tempo de preencher. Enfim, eu passei nesse concurso e fiz o projeto, né, participei do projeto, me tornei embaixadora mundial desse projeto, recebi um prêmio, né, em Washington em relação ao desenvolvimento e foi o divisor de águas na minha vida. Um dos percalços aí é que, como eu falei com vocês, eu parei de estudar, eu tranquei a minha faculdade na época de psicologia e fiquei sem estudar, porque ou eu crescia na empresa ou eu estudava, não dava, como mãe, como esposa, como empresária, sem dinheiro, correndo atrás de tudo, não dava para eu estudar. E a fundação viu que nós éramos um oceano azul, porque a gente tinha tudo muito bem estruturado, mas faltava a academia. A intuição que nos moveu até aquele momento, essa intuição, ela chegou num ponto que ela barrou meu desenvolvimento com o Paulo. Então, a Fundação colocou uma consultora para cuidar da gente, e essa consultora falou, olha, você e o Paulo precisam estudar. E foi onde nós realmente entendemos aquilo, e já tínhamos uma condição de ausentar um pouco da empresa, ele e eu estudamos à noite, ele em administração, eu também, com pós-graduação em finanças, e eu em posicionamento de marcas e gestão comercial. Então, a gente conseguiu graduar, e logo em seguida pós-graduar. Com 50 anos, praticamente, nós formamos, e eu e o Paulo, a gente fez um propósito de que a gente mostraria para os nossos filhos e para nós que para estudar não tem idade, para querer as coisas não tem idade. Então, eu coloquei para mim uma meta, que eu seria
100% de aproveitamento, e o Paulo também. E, de fato, fomos na faculdade, ele na dele, eu na minha, nós fomos honra ao mérito de toda a faculdade, de todos os cursos, o aproveitamento 100%. Antes disso, eu vou colocar as próximas fotos aí, só para vocês entenderem. Esse aí é o Paulo, no dia da nossa graduação, ele na empresa dele, aí ele tá bonitão, eu bonitona, mas a gente era muito feio antes, uma pobreza danada para conseguir chegar até aí. E logo, aí embaixo, né, quando eu recebi a premiação da faculdade, e logo nós recebemos um outro concurso onde eu me inscrevi, porque eu tinha descoberto com o Paulo um papel de seda, a gente fez vários testes, e eu criei um papel de seda transparente, com a imagem do cliente transparente. Todo mundo falava, Bel, isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu entrei num concurso em Washington e ganhamos com uma tinta ecológica, 100% à base de água, não havia solvente, e ainda detenho a patente desse produto. Eu creio que mais por uns 5 ou 6 anos eu consigo ainda manter essa patente. Aí veio a ampliação e a gente começou, né, a iniciar pequenas exportações. Na Fundação Dom Cabral, um dos fundadores, que é o professor Emerson, ele me presenteou com um livro. E essa aí é a primeira sede da Belpa, que nós compramos assim, com um financiamento gigantesco. Nós compramos um galpão velho, que é esse daí, e logo o professor Emerson falou mesmo, e eu anoto isso, tem até nas paredes da Belpa, que na vida não existe limite para aquele que acredita. Então, a gente financiou, eu vendi um apartamento pequenininho que eu tinha, nós financiamos para pagar em 25 meses, mentira, anos. E a gente pagou em 2 anos esse imóvel. Esse aí é o livro que eu aconselho a vocês, é um livro lindo que ele conta a trajetória de conquistas dele. Eu sou Isabel Cristina Carvalho Mendes, então foi uma grande surpresa chamar Carvalhos, né? Mas por quê? O Carvalho, ele tem raízes muito profundas. Então, uma organização, ela sempre será fruto da imaginação e da vontade das pessoas que a compõem. E essas pessoas, para mim, que são os meus colaboradores, que são as pessoas que acreditaram nesse sonho, elas são as raízes para mim. Então, esse livro me acompanha até hoje. Hoje, em 2021, a Belpa está assim. Eu queria colocar nessa apresentação o novo projeto, que agora já está com ampliação, que começamos já. Nós vamos agora ter 4 andares, e a gente tem um outro galpão no outro bairro. E depois, na outra apresentação, que eu vou dar uma melhoradinha nessa, eu já vou colocar o escopo aí, que a nova Belpa está linda, e eu convido vocês todas, quando vierem a Belo Horizonte, virem tomar um café comigo, vocês vão entender meu café, o motivo do meu café. Aí nós não paramos por aqui. Hoje nós atendemos mais de 29.700 marcas, fabricamos mais de 375 mil embalagens por ano, porém, eu não trabalho só com embalagens mais, tem outros itens que vocês vão conhecer mais para frente, então, somados os itens, passa de 1,5 milhão de produtos por ano. Atendo hoje 8 países, mas eu não, na verdade, eu não faço isso sozinha, absolutamente. Existe uma turma grande aí comigo. São os meus colaboradores, eu já estou na 4ª geração, eu tenho avô, sobrinho, neto, até bisneto, porque eu tenho uma funcionária que tem 33 anos e ela já é bisavó. É uma coisa surreal, porque eu trabalho com muitas periferias, é uma exigência para mim, que eu nunca deixe de ajudar o entorno, a coletividade do meu município. Essa aí é uma das nossas colaboradoras, que é a Marileide, tem 3 gerações da família dela comigo, e nós sempre trabalhamos juntos, né, para colocar a Belpa no topo. Aí, gente, um franco crescimento, aí vem, de repente, o mundo para
para mim e para todo mundo, né? E aí eu pensei, né? E o varejo? E o atacado que eu atendo? E o digital? Aí o Paulo, meu sócio, contrai Covid, fica entubado 35 dias, entre a vida e a morte, e eu sem esperar, sem organizar nada, com o mundo inteiro me cobrando, cliente de outros países, eu contratando pessoas para ajudar até a traduzir, porque como que você já desculpa os atrasos numa pessoa brasileira? Imagina eu com cliente em Dubai, enfim, eu fiquei completamente desorientada, mas, ao mesmo tempo, eu nunca fui tão abençoada pelo apoio que a minha equipe, dos meus colaboradores e dos meus terceirizados, que eu tenho muitos terceirizados, eles simplesmente levaram a Belpa e eu no colo. Os mais velhos ficaram em casa, os mais novos trabalharam dobrado, não aceitaram que eu pagasse nenhuma hora extra pelo trabalho dobrado. Até que o Paulo conseguisse vencer, por alguns momentos eu imaginei que eu fosse perder o Paulo, mas Deus foi muito generoso comigo, o Paulo está aí firme e forte, e eu brinco com ele que vaso ruim não quebra, né? Porque ele é bravo, chato, implicante, mas graças a Deus ele está aí comigo. Aí começa a mudança da Belpa, que eu sempre quis que a Belpa tivesse a pegada eco-friendly, que eu queria tudo sustentável. Eu transformei a Belpa numa empresa realmente eco-friendly. Bem na pandemia, era um sonho meu e do Paulo, a gente já trabalhava com muitos itens sustentáveis, mas aí eu queria realmente receber e conseguir as certificações mundiais de empresa realmente eco-friendly. Então, aí eu alterei site, alterei proposta, alterei produtos durante a pandemia para entregar isso para o Paulo de boas-vindas do retorno dele à Belpa. Hoje nós somos empresa certificada mundialmente e mudamos e incorporamos que temos como foco realizar negócios por meio do equilíbrio entre a proteção ambiental, a responsabilidade social e o crescimento econômico. Essa é a forma que definimos sustentabilidade. Então, não adianta as pessoas também falarem que não existe... Não tem como, gente, o mundo não consegue ainda ser 100% sustentável, nenhuma empresa consegue ser 100% sustentável, mas a gente pode, sim, trazer a maior gama de produtos para a gente conseguir posicionamento no mercado, e isso é a nova tendência, e muitas portas abriram para a Belpa. E aí, até Gilmar e Gorete não conhecem esse pedacinho, porque eu fui pegando histórias que são importantes para mim. Eu fui chamada por um dos nossos clientes, que é a Iorani, para encabeçar uma campanha. É uma campanha que foi feita no início da pandemia, que chama Vai Ficar Tudo Bem. Foi assinada por uma design brasileira renomadíssima e que mora nos Estados Unidos, que é a Olivia Lambiase. Olivia fez os layouts, eu fiz as embalagens, a Iorani patrocinou as camisas e o layout, e eles nos chamaram, convidaram para essa campanha, que foi uma campanha mundial, para arrecadar fundos para uma ONG que trabalha com pessoas de alto risco de mortalidade na África e no Brasil. Isso eu não tinha colocado, Gilmar e Gorete, mas meu coração pediu, porque isso foi muito impactante para a Belpa, e abriu mais portas para a Belpa, a campanha ficou linda, e aí eu vou mostrar para vocês o passo 1, que foi a criação da campanha, a produção das embalagens lá na Belpa, a divulgação da campanha, vai ficar tudo bem. Ruas vazias,
Planos adiados, vidas em stand-by. De repente, o mundo parou. Rotinas congeladas por um cenário de guerra, atingidas por um inimigo invisível que não escolhe raça, credo ou classe social. Estamos separados, confinados, mas nunca sozinhos. Somos ligados pela fé de que dias melhores e mais iluminados virão. Mais do que nunca, a união e o amor fazem a nossa força. Vai ficar tudo bem. Reconecte-se com você mesma, com a família, amigos e estranhos. Reveja seus valores. Reinvente-se. O agora não é o fim. É hora de valorizar novos heróis. Os nossos não voam e nem usam capa. Eles vestem branco. São humanos como eu e você. Branco que é cor de paz, de sonho, cor da página que se apresenta para ser reescrita. Vai ficar tudo bem. Fique firme. Os momentos de recolhimento e privações serão combustível para a sua nova vida. Olhe para a paleta rosada do céu ao entardecer. Valorize a tão castigada natureza e os pequenos prazeres. Encontre beleza nos detalhes. Pratique a solidariedade e importe-se com o próximo. Logo estaremos livres. Mais fortes. Mais juntos do que jamais estivemos. Vai ficar tudo bem. A campanha é linda, eu só coloquei um pedacinho para vocês. Eu fiquei muito orgulhosa de ter sido convidada. Depois dessa campanha, vieram um monte de clientes. Então, eu falo que quem não se conecta, gente, não cresce. Anotem isso, façam isso, conecte-se, porque essa conexão gerou muita gratidão para mim enquanto empresária, para mim enquanto pessoa, e a Belpa também recebeu um grande respaldo depois dessa campanha. As camisas estão aí, as embalagens ficaram lindas, e vários artistas participaram da campanha, são vários, eu coloquei aí só um pouquinho para vocês conhecerem que a campanha foi um sucesso, ela foi replicada várias vezes. E eu fiz uma guinada na Belpa, que na época, logo que veio a pandemia, eu entendi que eu precisava injetar todo o meu esforço no e-commerce, porque já que eu não teria os meus clientes nos pontos físicos, os meus clientes não iriam todos fechar, eles iriam virar a chave como eu e iriam para a casa das pessoas. Aí a gente teria de fazer na marra o que o mundo já vinha sinalizando, que era o e-commerce. Então, eu imediatamente investi tudo que eu tinha em compra de papelão e fomos trabalhar com as caixas e-commerce e, na verdade, essa pilha é enorme. Eu subi em 2 escadas para sentar nessa pilha, porque eu gosto muito de materializar tudo que eu conquisto. Eu gosto de pegar em tudo que eu conquisto. E eu fiz várias camisas e faço várias camisas com palavras que estimulem todos os meus funcionários e me estimulem também. Aí tem essa camisa humanidade, mas tem respeito, tem empatia, tem colaboração, tem fé, e eu falo que eu não quero mais aquele quadrinho visão, missão, eu não quero aquilo para a Belpa mais. Eu quero que a Belpa, que as embalagens da Belpa, com meus funcionários, eles se comuniquem por si só, não precisa ser verbal. Então, tudo meu tem que ser assim, de fala, inclusive eu criei embalagens com layouts que conversam, que foi um sucesso, que às vezes você abre uma caixa de e-commerce ou uma sacola, tem uma frase bonita, eu criei aromas para sacolas, exatamente por um cliente meu. Vamos supor, tem cliente na Califórnia que manda biquíni para o Canadá, então vai o cheirinho da Califórnia para o Canadá. Isso cria, né, essas emoções, essas memórias olfativas e de consumo, mas um consumo consciente daquilo que a gente está levando, que é muito mais do que embalagem, né? E eu convidei vocês um café para vir a Belo Horizonte, mas não foi convidar de boca, não, tá? O convite está feito
Dona Gorete, que mora pertinho de mim, Gilmar, estão me devendo, mas, enfim, eu cobro mesmo. Eu faço... Estou me preparando já. Vamos ver. É o seguinte, gente... Estamos no aquecimento, viu, Bel? No aquecimento. Aguardando. Era o seguinte, há alguns anos atrás eu tive um sonho, eu durmo pouco e eu tive um sonho, e eu prometi para mim mesmo que depois daquele sonho, isso seria um mantra para mim na Belpa. E eu sonhei que os meus funcionários estavam do lado de fora da empresa, olhando para a empresa e a empresa vazia. Então, todo primeiro dia útil de cada ano, isso já fazem mais de 10 anos, eu tiro todos os meus colaboradores e ponho todo mundo para fora do galpão, e a gente fica 10 minutos do lado de fora, olhando o galpão, entendendo que nada daquilo faz sentido sem eles. Nada. Eu posso estar aqui falando com vocês, mas eu sei que eles estão lá produzindo. Eles podem produzir, que eles sabem que eu estou lá vendendo para que eles tenham produção. Então, a minha gratidão, ela começa todo primeiro dia do ano, porque eu entendo que a gente precisa ser pertencente da onde a gente está. Seja da empresa, seja do associativismo, seja da nossa família, o pertencimento, ele move a gente. Então, a gente faz esse ritual de todos os anos ficar do lado de fora e eu realmente relembrá-los que aquele elefante branco, que aquelas máquinas, que aquele galpão, nada daquilo faz sentido sem eles. E não faz. E toda primeira semana, sexta-feira de cada mês, eu faço um café para todos os meus funcionários. Eu compro algumas coisas, eu monto os cafés e a gente faz uma pausa para o café. A gente para a produção durante meia hora, eu estou doando em gratidão a tudo que eles fazem por mim e pelo meu sonho e pelo sonho do Paulo, em forma de um café, e onde eu ouço o que a gente pode mudar, o que nesse mês não foi bacana. E esse café eu estendo para os meus clientes, para os meus colaboradores, para fornecedor, que às vezes até tem hora que a gente está na hora do café e chega 2 carretas para entregar papel, eu aviso os caminhoneiros, desçam e venham tomar conosco. Venham tomar esse café, porque sem essa carreta aqui, com esse papel também, eu não ia produzir nada. Então, isso volta para mim de uma forma de energia. Então, eu não abro mão do meu café. O que aconteceu? Entrou a pandemia, e eu criei um grupo chamado Quarentena, onde orientava quem estava em home office, ou quem estava de licença mesmo, porque os mais idosos nem em home office eu não fiz, e eles começaram a brincar comigo assim, nós vamos ficar até a pandemia acabar sem nosso café, sem o nosso café. E aí eu combinei com a minha família, e eu fiz durante todas as primeiras sextas-feiras da pandemia, um café na minha casa e mandei entregar na casa de cada um deles, com uma frase de agradecimento, com máscaras, para eles, quando voltarem de máscaras, com todo o carinho que eu ponho no meu café na Belpa, eu fiz que chegasse na casa deles. E 13 milhões de brasileiros fizeram a primeira compra na internet em 2020. Eu li essa reportagem e começo a vislumbrar tudo que eu precisava mudar, tanto que eu já comprei máquinas novas, e nós precisamos das conexões, porque muitas vezes eu li porque um cliente me mandou. Então, gente, a conexão eu acho que ela é uma fada madrinha para nós, e no associativismo nós temos essa chance. E eu falo que eu sou grata a Gorete e ao Gilmar, porque eles estão me conectando com o Brasil inteiro. Né? Isso é uma gratidão, né? Que eu devo ter que fazer um café numa sexta-feira só em homenagem a eles, porque eu só agradeço com o meu café. Estou esperando. Então, está combinado. O que acontece, gente? Existe uma grande diferença para mim entre correr com o coração a toda, de olhos fechados, porque eu sou toda coração, e correr com o coração a toda, de olhos abertos. A diferença minha, que eu acho,
é que eu não abro mão de trabalhar com o meu coração, até porque eu não dou conta, o meu jeito é esse. Mas eles falam que eu sou brava com doçura, mas não é isso. Eu dou tudo de mim, para que as pessoas retribuam para mim tudo delas. Então, eu corri muito com todos e falei, nós precisamos virar a chave da Belpa correndo para isso. E eles me retribuíram desse jeito. Isso são pessoas que vão me mandando, né? Clientes, parente, e a minha irmã até que me mandou esse, que uma embalagem sinal de sustentabilidade para mais de 60% dos consumidores, e isso nível mundial. Então, era sinal de que eu precisava virar a chave da Belpa, não só para o e-commerce, como para a sustentabilidade, que é isso que os outros países vislumbram. Como eu queria exportar, eu precisava trazer esse valor deles, e eu estou implantando esse valor para os meus clientes aqui. Mais de 50 mil lojas online foram criadas por mês durante a pandemia. Então, eu sentei com os meus funcionários do comercial e estipulei uma meta de que conversaríamos com mais de 100 clientes por dia e que teríamos de aumentar o nosso mix de produto. Então, agora eu vou passar para vocês rapidinho o mix de produtos da Belpa. Eu faço sacolas de papel, caixas, sacolas ecológicas automáticas, sacolas plásticas com plástico verde, que é somente o trabalho com óxido biodegradável, que é feito, né, com componentes da cana-de-açúcar. Essas são as sacolas de papel, as sacolas ecológicas em algodão cru, que é uma tendência agora para os próximos 10 anos. Esses são os ziplocs, também com plástico verde. Os SUPs, que stand-up push, que são esses que fecham herméticos. As fitas personalizadas de cetim, de cambraia. A papelaria toda uma papelaria de etiqueta, cartão, blocos, os papéis de seda. Essa impressão à direita, que é essa transparente, é que eu ganhei o prêmio em Washington, porque a embalagem, ninguém conseguia fazer uma impressão em papel de seda que desse transparência, e nós conseguimos isso, e por um erro de um funcionário meu, que ele colocou um pigmento diferente, e foi a nossa sacada. Então, esse funcionário meu recebe uma parcela de todas as sedas que a gente vende, ele vai receber vitaliciamente, porque é justo que o erro dele foi a grande sacada de mestre, então eu não tenho como não retribuir isso para ele. As embalagens em TNT, essa pretinha lá embaixo da Versace, foi a que começou tudo. Lá, hoje eu faço, vocês já devem ter, Luz da Lua, Arezzo, todas as embalagens são da Belpa. As capas, os suedes, que são os veludinhos. Olha, está embaçado. São as caixas rígidas. Depois eu vou consertar isso aí que eu não entendi. Os aromas para borrifar nas embalagens, eu criei uma linha de 14 aromas para que o cliente crie a fragrância da sua própria marca, que seja a fragrância da loja, mas que a loja vá na casa do cliente, more ele onde morar no nosso planeta, vai o cheirinho junto. As embalagens de papel, as bobinas de papel. Os Flanders, que são esses tubetes, que é um sucesso agora para o café também. As embalagens de e-commerce vão com as fitas gomadas de segurança, com os lacres de segurança, as caixas e-commerce, os envelopes, tanto de plástico quanto de papel, lembrando que o plástico sempre é o plástico verde, as embalagens de delivery, que era um outro processo que realmente foi ativado e eu entrei com todo para trabalhar com eles, os cabides personalizados em madeira, e esses que são agora o próximo prêmio que eu estou tentando aí, se Deus quiser eu vou conseguir. Nós pegamos os dejetos de sacolas, eu sempre vendi as aparas das sacolas, eu vendia para um lixão, em quilos o papel. E esses lixões, eles compravam papel na minha mão, as aparas de sacola, por um valor muito pequeno, ok, eu ajudava, estava ótimo. Só que uma vez eu falei, Paula, a gente precisa tentar
começar com a economia circular, que é um outro sonho que eu tinha, que agora eu estou realmente focada nele, estudando tudo sobre economia circular. E aí eu fui fazendo alguns testes, onde a gente incinerava não é a palavra, a gente fragmentava os papéis, a gente tem uma máquina que fragmenta o papel, compacta o papel, e ele vira um novo papel, só que não é um papelão, ele é um papel acoplado, e a gente criou cabides sustentáveis. E aí a Silvia Braz, que é uma influencer bem forte, a Yorane conseguiu que a Silvia colocasse em todas as roupas dela, Denise Valadares também, que exporta, e hoje a gente já está exportando esses cabides 100% ecológicos, 100% sustentáveis, e agora me chamaram para entrar no concurso, entrei no concurso com ele, vamos aguardar aí. Esses são os lacres de autenticidade, os tags, as etiquetas, que eu faço etiqueta bordada, impressa e com foil, que é um dourado que a gente também é exclusivo, nas etiquetas de organza, que são essas ao lado. Não existe organza no Brasil que não seja nossa, e eu ainda não conheço ninguém fora do país que venda organza. Então, é um dos campeões meus de venda. Os lacres para o e-commerce, as etiquetas, os metais para as roupas, porque uma coisa vai puxando a outra. Bel, você não faz os metais para pôr nas blusinhas, e aí eu já entrei para metalaria. Algumas marcas que eu atendo, eu coloquei bem bagunçadinho assim, porque eu gosto muito de tentar pegar todos os meus clientes que eu amo e abraçar e agradecer a todos. E volto a pedir a vocês que não esqueçam de que quem cria e se conecta nasce todo dia. Então, a gente tem que ter vontade para estar, a mesma vontade que a gente tem para nascer todo dia enquanto pessoas, enquanto empresa também. A Belpa está aqui à disposição de vocês, e de verdade, vindo a Belo Horizonte, será um prazer tomarem um café comigo. Então, oficialmente, Gorete e Gilmar, assim que as instalações estiverem prontas, que eu creio que lá para maio, porque a obra é grande, a inauguração vocês estão convidados, e eu não aceito recusa. E vocês, meninas, também para presenciar isso, viu? Muito obrigada, Bel. Nós estaremos lá seguramente. Tenho provas vivas, viu? Ok. Hoje eu estou na Asseminas, que é a associação aqui de Belo Horizonte, na Federaminas Mulher como vice-presidente, na diretoria do Conselho Nacional, e estou no associativismo e estarei sempre, porque a troca, gente, é inevitável, o ganho é inevitável, e mais uma vez, eu que tenho que agradecer de conhecê-las hoje. Mais uma vez, Gorete e Gilmar. Muito obrigada. Bel, a gente só tem a agradecer, você, essa imensa alma. A gente sabe que as coisas que você apresentou, elas vão muito além do universo corporativo, e queria até perguntar a você, gratidão é uma palavra que, por muitas vezes, ela aparece com certo desgaste, mas gratidão nos negócios é modismo ou diferencial, diante dessa postura super convidativa, super convincente que você exibe? Qual que seria a sua mensagem sobre gratidão nos negócios, por gentileza? Eu não acho diferencial, eu acho vital, não nos negócios, na nossa vida. A gratidão, ela tem que fazer parte da vida da gente, assim, do mesmo jeito que o ar. Porque quando a pessoa sente gratidão, é muito bom, mas quando a pessoa vê que alguém é grato por ela, isso deixa a gente muito satisfeito enquanto seres humanos, Gilmar. Então, se essa pandemia não modificar isso nas pessoas, que de fato, infelizmente, algumas atitudes eu vejo que quem era bom antes da pandemia, era do bem, ficou melhor ainda e ficou mais do bem ainda. E, infelizmente, quem era do mal vai ficar pior ainda, que isso, infelizmente, é um defeito da humanidade. Eu digo que se
Se eu não tivesse gratidão, eu não receberia o que eu recebi deles nessa ausência do Paulo. Então, eu acho que gratidão é vital na nossa vida, enquanto seres humanos, enquanto profissionais. Não tem outra palavra para mim, na minha vida, não seja gratidão. Bel, eu acho que você fecha vamos falar assim, mais do que com chave de ouro, quando você fala que gratidão não é nos negócios, é na vida, né? E, mais uma vez, a gente tem que te agradecer por trazer coisas tão lindas, e eu sempre digo, mais uma vez, e sempre vem algo novo. Hoje veio o prêmio, a história do prêmio. Olha que coisa linda, que mensagem bonita. Olha, nós é que somos muito gratos de ter você com a gente. Sem dúvida nenhuma. Bel, o agradecimento da gente é sempre um agradecimento que deixa a desejar, porque não consegue encostar na dimensão do que você faz, né? E que você faz também pela sua empresa, pelas pessoas que estão à sua volta. A gente convida você, gente, né? A gente sempre tem, parece que é uma postura bajulatória, não, mas é admiração mesmo, para que vocês também façam perguntas à Bel para usufruir essa presença dourada conosco, por gentileza. E ela é especialista em gestão, viu, gente? Né? Qual que é a mesma idade da empresa, Bel? Eu sempre perco Oficialmente, 36 anos. Extraoficialmente, 40. Tá ótimo. Pois não, Erineia, por gentileza. Pois é. Quase 40 anos, né, de uma história. Quase. Olha, escutar ela falando me deu uma inspiração enorme, porque eu trabalho num ramo, Isabel, de contabilidade, onde a maioria é homens, e todo o assunto hoje que foi tratado, por mais eu chegar atrasada, mas eu escutei tudo, exatamente, a gente como mulher, a gente enfrenta. Só que assim, hoje, o meu objetivo, depois que a pandemia entrou, o auge da minha empresa foi exatamente essa questão, a gratidão, a humanização, o reconhecimento de quem faz a minha empresa crescer, quem leva o nome. Sem elas, eu não teria o meu sonho concretizado. Então, assim, a tua história me inspirou mais ainda que eu estou no caminho certo. Sabe? Não é nenhuma pergunta, é assim, é muito bom a gente parar e ouvir alguém que enfrentou, que acreditou e que acredita também nas pessoas. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Parece que eu sou poliana, né? Vejo tudo lindo, Caetano Veloso, né? Que está tudo lindo, maravilhoso. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, e eu falo isso com meus funcionários, e quem me conhece, o Gilmar sabe, a Gorete sabe, a gente tem duas maneiras de passar um problema, com mau humor e com bom humor. Eu escolhi passar de bom humor. Então, não é que eu não tenho problemas, mas eu não deixo que esses problemas me dominem, né? E eu, enquanto gestora, eu vejo tanto que eu sou inspiração para aqueles que estão comigo. E quantas pessoas me inspiram, né? Eu estava falando com vocês aqui agora, quando o Gilmar me convida, a apresentação dele, ele né, é um professor, a Gorete também, mas quando vocês começam a falar, eu falo, gente, que aí eu paro, eu fico adiantando algumas coisas aqui, porque eu não posso parar, mas aí eu não consigo, eu fico ouvindo vocês, porque tudo isso que vocês falaram, ou eu passei, ou de alguma forma eu vou passar, né? Então, eu tento trabalhar muito com a gratidão e com a humildade, porque a gente não vale nada nesse mundo, nada. Então, se a gente não tiver a humanização na vida da gente, você vai construir tudo, mas não vai deixar legado nenhum, porque construção material acaba, né? Então, assim, eu te inspirar, muito pelo contrário, gente, vocês me inspiram todo dia, outras pessoas me inspiram todo dia, e a gente tem obrigação de inspirar outras pessoas. Então, eu me vejo no associativismo com a obrigação de retribuir o que ele foi para mim, o que ele é para mim, na verdade, sabe? Eu é que tenho que agradecer vocês. Porque é algo que a gente, como mulher, né, eu já fui muito julgada, que nem as meninas falaram.
pela aparência. Tá? Como uma dona de uma empresa, uma contadora, se arruma assim, ou se, né? Só que eu nunca, isso aí para mim, eu sempre olhei para as pessoas vendo o que elas me transmitiam, não para a aparência, porque a gente consegue ver o que vai além da aparência. Porque no momento que tu começa a entender isso, tu começa a olhar para as pessoas e ver que vai muito além da aparência, né? E isso é algo gratificante. E assim, eu sou muito grata para as pessoas, pelas pessoas que hoje, por exemplo, trabalham comigo, né? E se elas estão com algum problema, eu paro tudo e vou conversar, eu vou ajudar. De alguma maneira, eu preciso. É o meu papel. Porque além de eu ser dona de um negócio, eu tenho família, eu passo por problemas, passo por situações. Exatamente. E que muitas das vezes, o meu olhar vai dar uma saída para aquela outra pessoa. Né? Irineia, não existe apresentação na minha empresa, não existe apresentação de atestado médico. A pessoa não me apresente atestado médico. Se precisar levar a mãe ao médico, o filho ao médico, meu marido está doente, só me avise, porque confiança vale mais do que papel para mim. Então, as pessoas falam, você é louca, você não tem noção. Eu não tenho quase, posso falar que meu absenteísmo, meu turnover é quase zero. Por quê? E você tem 3 gerações, né? Você tem 3 gerações da empresa. Eu já estou completando a 4ª daqui a pouquinho. Olha só. Sabe? Então, assim, por isso que você falou, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Então, se um funcionário vai sair porque o filho você ainda tem aquele atestado de comparecimento com pai e mãe, mas se a mãe de um funcionário meu estiver doente, só me avise, e eles avisam mesmo, mandam para a gente tem um grupo e tudo, né? O departamento comercial lá, e tem o departamento dos funcionários, que são as relações humanas, que a gente chama esse departamento lá, a gente chama de relações humanas. Eles põem lá, não vou, mamãe está doente, alguma coisa assim, não existe atestado na fábrica. Então, eu conto essa história, por quê? Porque eu posso te mostrar um livro de ponto, o livro não tem mais, né, que é o cartão de ponto, não existe. Funcionário meu só sai da Belpa quando formou numa faculdade, vai crescer. Então, isso, para mim, é gratidão profunda. Não tenho outra coisa para falar, porque às vezes a pessoa fala, ninguém para aqui na minha empresa, não dou sorte com nenhum funcionário. Será que você não dá sorte? Será? Porque a empresa começa pela gente, né, Isabel? Com certeza. É igual criação de filho. Na pandemia, meu filho mais velho é advogado. Ele começou a ir para a fábrica, para o chão de fábrica, a arrematar embalagens com os meus funcionários para eu não ter que ir, e ele foi por conta própria, e num dos cafés os meninos falaram, nossa, o Guilherme é gente como a gente, tem que ser gente como a gente, tem que ser. Então, eu fiquei orgulhosa do meu filho, não te minto, não. Eu fiquei orgulhosa, mas eu criei um ser humano. E os meus funcionários, eles me agradeceram porque o Guilherme virou amigo deles. Que diferença o Guilherme tem deles? Nenhuma. Entende? Entendo. Vou pedir, Bel, a Ana Paula Graciola, você está com a mãozinha levantada aí, né, Ana Paula? Sim. Bom dia, agradeço muito, então, a oportunidade, Bel, dessa tua fala, assim, acredito que é uma inspiração para todos nós, né? E o que o Lehman sempre fala, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Dá para sentir, então, que desde o início, quando tu fez os atendimentos com clientes que nem tinha estrutura a empresa, tu já imaginava a empresa muito grande, né? E esse querer, assim, esse pulsar de querer algo... Nossa, olha hoje o que é a Belcos, né? Algo muito, muito importante para o Brasil e a nível mundial também. Mas o que dá para sentir é que essa construção, essa gratidão que foi levando junto, é algo, assim, admirável, né? A forma, a sensibilidade como toca as pessoas também, para fazer parte do grupo é algo muito importante para continuar, né? E eu te questiono assim, nesse momento, como é que tu está gerenciando essa parte de conduzir a empresa para uma próxima geração, ou como é que tu está estruturando, assim, essa parte da empresa, né? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, viu, Ana? Veja bem,
já é uma preocupação minha e do Paulo, de fazer essa sucessão, mas muito provavelmente não vai ser para os filhos, porque pelo menos eu tive a diferença muito grande de um para outro, né? O Paulo também. O Guilherme é advogado e ele quer tocar a carreira dele, a Gabi ainda está menor, mas provavelmente o que a gente pensa, primeiro, Ana, eu quero ser igual a Hebe Camargo, igual Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, porque trabalhar eu quero até os 90. Trabalhar. Eu amo o que eu faço. Então, primeiro, eu quero, e eu peço a Deus muita saúde, porque eu amo produzir, eu amo conviver com pessoas. Então, eu quero, a palavra aposentadoria não faz parte do meu repertório, eu vou fazê-lo enquanto parte jurídica, né, que eu tenho direito, ok, mas eu não quero parar de trabalhar. Muito provavelmente, eu e o Paulo devemos abrir a Belpa para a capital. A gente só vai fazer agora essa nova reforma para a capital aberto mesmo, ou vamos, que eu já estou em negociação com algumas empresas para aumentar o grupo. Então, assim que terminarmos a ampliação da Belpa, eu comprei agora, tem 15 dias, eu comprei 2 maquinários bem grandes mesmo, e nós vamos criar mais 4 produtos novos, e a nossa próxima expectativa já é começar a fazer essa mudança de forma de pensar, mas eu te confesso que estou mais para a Fernanda Montenegro aí, viu, Hebe Camargo? Enquanto tiver palco, eu estou nele. Tá ótimo, Léo. Gente, nós nos aproximamos do final, né? Se alguém mais quiser fazer perguntas, fique à vontade. A gente está tentando manter mais ou menos a duração de 2 horas, né? Por causa da concorrência. No final do ano, o tempo fica mais valioso ainda, né? Tem sido assim sempre. Mas fiquem à vontade, por gentileza. Alguém mais gostaria de perguntar, agradecer? Então, é o seguinte, eu vou deixar, né, aquele extra mega agradecimento, Bel, pela sua trajetória, né, pela riqueza, pela sua riqueza da explanação, mas pela autenticidade, né? As coisas que você fala tem um selo de autenticidade que é inerente ao seu comportamento. Então, a gente sabe que quando tem 4 gerações na empresa, porque é de natureza familiar o negócio, né? E vai continuar a ser familiar na melhor acepção da palavra, né? Familiar, porque as pessoas vão se sentir envolvidas em alguma coisa maior, né? Que você possa continuar essa trajetória e que ele possa nos brindar a miúde com a sua participação. Um agradecimento super especial também para vocês. Nós faremos o encerramento, gente, nós vamos ter que fazer uma alteração no dia 6/12, à noite. Por quê? Tem uma restrição contratual entre a CACB e o SEBRAE, não pode ter mais atividade a partir do dia 6. Então, nós vamos ter que fazer a fusão das 2 turmas para o dia 6 de dezembro à noite. Mas vai ser celebração, são 2 turmas. Eu sei que talvez algumas de vocês tenham um problema de agenda, mas a gente já divulga isso antecipadamente para que todos, né, se organizem em função dessa mudança de última hora. A gente também não teve nenhuma chance de intervenção nesse processo. A gente pede compreensão a vocês. Gorete, quer deixar seu registro final, Fabel, por gentileza? Não, só agradecer mesmo, né? E falar que é sempre mesmo, Bel, de coração. Quando você fala que você é pura emoção, né? Eu acho que aí é que a gente se identifica muito, porque eu também sou assim. E aí eu vejo você falar com essa alma, com o coração do jeito que você fala todas as vezes, e é sempre muito gratificante para nós. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que permaneceram com a gente, né, o tempo todo, e que tenhamos um excelente dia e um próximo encontro gostoso como foi esse hoje. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Nós vamos encerrar com a nossa sessão musical, e aí eu já, né, logo na sequência, a gente já fecha as câmeras também, tá ok? Muitíssimo obrigado, até a próxima terça, né? Espero que vocês tenham uma semana super abençoada, super frutífera.